Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cante a vós louvor. A vós louvor. Honra e glória. Honra e glória. Eternamente. Eternamente. A vós louvor. A vós louvor, honra e glória, eternamente. Quando você é jogado na fornalha, como é que você reage no meio do fogo? Essa fornalha você pode colocar o que você quiser. Quando, por exemplo, alguém fala mal de você, lhe calunia, lhe difama, quando propagam-se mentiras a seu respeito, como que você reage? Estou jogando para você, porque eu tenho a minha reação e você tem a sua. Amém? Como é que nós, no meio do fogo, nos comportamos? Por que eu estou lhe perguntando? Porque hoje a palavra fala de 3 jovens que se comportam diferente no meio do fogo. Mas por que eles se comportam diferente no meio do fogo, padre? Porque eles sabiam em quem eles tinham colocado a sua fé, a sua confiança. Se eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, eu fico imaginando esses meninos, esses 3 meninos, 3 jovens, convivendo com os sentimentos naturais que qualquer ser humano convive, que é natural. Se eu perguntar quem tem medo de alguma coisa aqui no santuário, tenho certeza que 100% levanta a mão. De alguma coisa nós temos algum tipo de sentimento diferente. Estou errado, diácono? Somos seres humanos. Uma vez eu estava brincando com o Frei Gilson, ele falando de morte. Aí eu brinquei com o Frei que eu não estava pronto para ir. Aí ele disse: padre, para mim não faria diferença. Eu falei: você está num grau mais elevado. Para dizer, sentimentos.
Eu ainda não penso em ir. Alguém quiser passar na minha frente, pode ir, eu deixo. Mas eu ainda não estou com esse pensamento, com esse desejo. Se eu falar que eu estou com vontade de ir, eu estou mentindo. Mas na hora que ela bater na porta, não tem como escapar, né? Mas se alguém quiser ir passando na frente, eu vou deixando. Tchau, vai com Deus. Mas eu ainda não estou tão... mas só porque eu só preciso... Então eu preciso me converter mesmo, porque se alguém quiser passar, eu não tenho receio de deixar. Mamãe uma vez ligou para mim e disse, ela deve estar assistindo, meu filho, você sabe que eu já tenho aqui, eu pago o seu funeral. É funeral que fala? É aquele negócio que paga para quando morre, a funerária faz todo o trabalho. Falei, mamãe, não precisa não se preocupar em pagar não. Eu não estou apressado não, se a senhora quiser passar para o meu irmão. Mas nós ríamos, eu ria de cá e ela ria de lá. Não, mas eu falei, não estou apressado não, pode ficar, passar para o meu irmão, se a senhora quiser doar para alguém, o meu espaço aí, mas no clima de brincadeira. Mas como é que eu me comporto no meio da labareda? No meio do fogo? E quando eu sou jogado, porque os 3 garotos, eles são literalmente jogados. A Bíblia diz aqui, do texto que acabamos de ouvir, o rei manda colocar lenha e manda acender o fogo 3 vezes mais do que era o comum. Na hora que esses 3 meninos são jogados, caem no meio do fogo, o que o rei vê? 3 rapazes andando de cá para lá, no meio das chamas. E o que esses 3 meninos faziam? Alguém lembra do texto bíblico? Faziam o quê? Cantavam. Vamos traduzir para a nossa linguagem brasileira, que fala, entoavam hinos a Deus, cantavam. Olha que extraordinário, está no meio do fogo cantando. Mas cantando a quem? A Deus. Quando Paulo e Silas é colocado, agora já é Novo Testamento, no calabouço das prisões, da prisão, o que Paulo e Silas fazem dentro, lá no fundo, no calabouço? Cantavam. Glorificavam a Deus ali dentro do calabouço. Amarrados, mas cantavam. O que acontece com os 3 jovens? Deus desce. O que acontece com Paulo? O anjo desce e os livra. Tanto os 3 jovens como Paulo e Silas. O que o Senhor que está querendo despertar nos nossos corações? Olha, escuta teu pai, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Subindo o grau, qual é o grau de louvor que se encontra hoje na sua boca? Qual é o grau de louvor? Olha para a sua boca, relembra um pouquinho. Como é que eu tenho me comportado na hora que a labareda cresce? Na hora que eu sou jogado dentro do fogo? O que eu entoo a Deus? Ou, se eu não estou cantando hinos a Deus, eu estou cantando hino a alguém, que não é Deus. O que sai da minha boca, Padre? É nessa hora que nós somos chamados a um abandono. Quando eu coloquei o stand no coração, já contei para vocês, para muitos que passaram por aqui. Rafael estava comigo. Terminou, fui levado para a UTI. Já saí do procedimento com uma vontade de urinar tão grande. Quando eu fui colocado na UTI, me arrumaram, colocaram todos os aparelhos ali. Aquela vontade de urinar era crescente, mas eu fazia esforço e não saía. E eu fazia esforço. Enquanto tinha gente ao meu redor, assim, médico, enfermeiro,
O padre Bruno mais a Miriam entraram no quarto, o padre Bruno me deu Eucaristia. Enquanto estava nesse momento, estava tudo tranquilo. Eu estava até impressionado, estava com a vontade de urinar, mas depois que todo mundo saiu, que o enfermeiro saiu, só tinha a TV Canção Nova na minha frente. Era a missa das 15 horas aqui no santuário. O rapaz já deixou o papagaio ali para quando eu urinasse, já urinasse dentro. E eu fazia esforços e nada, e nada. Eu fui tomado por uma angústia que eu acho que eu nunca senti aquilo na minha vida. Uma vontade de sair gritando da UTI, de arrebentar tudo, de fazer um escândalo, uma coisa assim meio fora da casinha. Aí eu rolava na cama de um lado para o outro. O rapaz disse depois para mim que tudo passou, que a minha pressão foi a 18. Sabe que momento que eu fui libertado? Padre Adriano acabou a homilia, a Tânia com o Rubens começaram a cantar aqui, ó. A música dizia: tua presença cura todas as feridas que eu causei. Quando falou tua presença cura, eu disse para Jesus: Jesus, por favor, faça alguma coisa por mim. Na hora que eu fechei a boca, eu urinei 700 ml, segundo o médico, 2 bexigas. Mas na mesma hora eu fui, agora eu disse para ele, depois que eu urinei, eu falei, agora eu posso morrer em paz. Mas até chegar esse morrer em paz, eu ralei. Talvez alguém já viveu isso, assim, essa experiência, mas eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Porque até então tinha sido tudo muito maravilhoso. Até o médico estava impressionado como que eu estava centrado, animado. Padre, o senhor... Não, eu falei, já precisa de um consentimento de alguma outra pessoa, porque o procedimento exige, é de risco. E ele falou na minha cara, é risco de morte. Eu falei, vixe, será que é o dia, meu Deus? Passa na sua cabeça 300 coisas, né? O médico está falando para você que é risco e risco de morte. Eu falei, não, eu já sou velho. Se acontecer alguma coisa, então posso continuar? Eu falei, pode continuar, doutor. Foi quando aconteceu tudo, mas estava tudo muito bem, o procedimento foi maravilhoso. Uma hora eu disse para ele, que ele vai conversando com você, né? Não é, você fica lúcido. Doutor, se o senhor está colocando alguma coisa dentro do meu corpo, eu estou acreditando porque o senhor está falando, mas eu não estou sentindo nada. Mas nada, nada, nada. Eu falei, nada, nada, nada. Posso continuar? Eu falei, normal. Então foi tudo muito maravilhoso. Mas quando eu cheguei nessa UTI, meu Deus, que angústia, que desespero, que vontade estranha que me tomou. E na hora que eu estou chegando, não sei se você está percebendo, eu cheguei para dizer, falando para dizer, em que hora que eu fui acalmado, na hora que o louvor entrou por aqui, tua presença cura. Naquela hora eu experimentei o que você está me acompanhando do outro lado, experimenta. Eu vivi o que você vive do outro lado. Não sei se o Senhor quis que eu experimentasse o que vocês experimentam, mas foi uma experiência extraordinária. Depois do momento, o que acontecesse, eu acho que seria tranquilo, porque eu estava 100%. O que eu estou me colocando na condição, e você expressamos quando somos jogados no meio do fogo. Talvez o fogo para você seja desculpa ou empréstimo feito com agiota. Você não sabe mais de onde tirar. Não sabe mais a quem recorrer. Já pediu empréstimo para todos os que você tinha acesso. E a coisa só está pipocando. O que você tem feito? Ou aí você pode pegar o que você quiser. Como é que eu tenho me comportado no meio desse fogaréu que está aqui? Como é que a minha comunidade Canção Nova nos comportamos agora, nesses últimos tempos que temos vivido, que estamos vivendo? No meio do fogo, fomos rezar, e rezamos muito, mas com alegria. Porque
É meio estranho cantar triste, né? Não é estranho? Eu acho que não faz bem nem para quem está cantando e nem para quem está ouvindo a música. Mas cantar alegre, isso já nos contagia. Os 3 jovens andavam de cá para lá, no meio das chamas, entoando os hinos a Deus e bendizendo o Senhor. O que acontece quando a gente começa a fazer esse movimento? O anjo do Senhor tinha descido simultaneamente. Olha que interessante. Na hora que o louvor acontece, o anjo do Senhor desceu simultaneamente. Eu gosto de falar de mim para não falar dos outros, mas não estou me colocando como modelo não, porque eu saio da casinha tem hora também, viu? Nós estamos vindo, acho que o Pedro estava comigo, de Várzea Paulista para São Paulo. Íamos jantar na Fraternidade São João Paulo II. Tinha sido um domingo intenso, de muita graça de Deus, de muita... E nós estávamos muito alegres, festivos dentro do carro. E no outro dia ia começar o retiro dos padres da Canção Nova. Estou chegando próximo da Marginal Tietê, ali na Anhanguera. Vem um carro e bate com tanta força atrás do meu. Que foi um susto tão grande que não estava esperando a batida, né? Aí o menino conseguiu ainda com dificuldade colocar o nosso carro no estacionamento, no acostamento. Eu disse, ó, vá lá falar com o rapaz, porque eu não vou sair da graça. Eu estou muito bem para sair da graça. Não quero sair da graça. Aí ele foi lá, conversou e falou, e vai. E eu fui ficar ali no carro, rezando. Eu falei, não vou deixar essa situação me roubar o que eu experimentei. Não vou. E aí foram lá e falaram, tal. Ele mesmo resolveu com o cara, pegou o telefone. O rapaz estava indo para um culto. Eu falei, que cara sem vergonha, porque deu o telefone errado. Foi desonesto. Mas eu não quis me envolver na situação. Eu só saí do carro quando o rapaz foi embora. Eu falei, não vou perder. E aí você tem que acionar, e aí vai o seguro e aquela coisa toda. Eu só sei que o jantar foi por água abaixo. Quando eu fui sair de lá, era meia-noite. Cheguei aqui 2 da manhã. Mas eu não deixei a minha paz ser roubada naquela noite. Eu fiz um propósito de não permitir que nada do que aconteceu me tirasse a paz. Nem que soube para onde foi meu carro, o pessoal da Fraternidade São Paulo II pegou, levou. E eu deixei todo mundo fazer. Mas eu falei, eu não vou sair do estado de graça. E não saí naquele dia. Aquele dia eu fui guerreiro. Porque qual é a primeira tentação? Nos tirar o chão. Estou errado. Só um pouquinho que acha que não. Estou errado. Não. Mas o que o Senhor está nos ensinando hoje? Eu quero traduzir para aquela frase do apóstolo Paulo. Por tudo, alguns sabem o versículo de cor. Por tudo, dai graças. Ou a gente assume a palavra de Deus como verdade, ou ela é uma mentira para as nossas vidas. Quem é o beneficiado em dar graças? Você. A Bíblia está nos revelando, é você o beneficiado em dar graças. É você que vai fazer a experiência. Por que eu tive que passar? Eu não sei por que eu tive que passar. Mas o Senhor, se eu estou nele, eu tirarei daquela situação um bem maior. O rei ficou espantado quando viu aqueles 3 meninos andando, cantando. Aí ele vai questionar, mas não eram 3 os que nós lançamos dentro do fogo? Mas eu estou vendo um quarto. Foi o anjo que desceu. O anjo desce quando você começa a agir assim. Filho, seja a mais simples situação do seu dia a dia.
que vai acontecer amanhã. Uma nota que os meninos vão receber da faculdade, ela não correspondeu com aquilo que era a minha vontade. Mas se eu souber traduzir, o beneficiado vai ser eu, vai ser você. É palavra de Deus. O Senhor quer me levar e levar você a essa liberdade extraordinária, interior. Se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Mas é aqui dentro. E fica imaginando o apóstolo Paulo, que cena mais louca do planeta Terra. O rapaz, o homem, é apedrejado. É pedra que pega e joga nele. Pá, pá. E ele tentando, acho que, se defender, se proteger, mas não tem como, porque a pedra batia nele. Jogaram tanta pedra no apóstolo que ele caiu de tanta pedrada. É ensanguentado, diz a palavra. Os discípulos de Paulo chegaram e ficaram olhando aquela cena. Ele literalmente sangrando ali no chão. De repente o homem de Deus levanta, desde ir embora correndo, volta para a cidade. Que força é essa? De onde provém misteriosamente essa força? Só pode vir de quem? De Deus. Mas por quê? Paulo estava centrado em Deus. Centrado. Na hora que você entende, tudo é diferente. Quem, na hora que recebe uma palavra desconfortável, não gostaria de lançar outra sobre? Levanta a mão, quem não gostaria de lançar? Só eu e mais alguns? Acho que todo o santuário, estou errado? Alguém falou uma besteira para você. Qual é a sua vontade humana? Fala outra. E talvez até um pouco mais agressiva do que foi dito para você. Controlar esse sentimento e a boca é um mistério. Estou mentindo? Não. Mas se a gente controla a boca, quem sai ganhando? Você. Não estou endeusando e nem beatificando. O que você ouviu de contra-resposta, você que está acompanhando o meu querido Frei Gilson, nesses tempos da boca dele? Quem que ouviu de contra-resposta? Ele não poderia muito bem rebater usando das mídias? Ele, calou a boca. Ele, que está coberto ali de roxo, não abriu a boca. E ele não mudou o semblante. Ia rezar como se nada tivesse acontecendo. Se você quer um testemunho visível dos últimos tempos, estou te dando. De quem não abriu a boca. Agora, é porque ele é santo. É porque ele está se treinando. Porque é só treino, irmãos. Nada disso é improvisado. Nós, igualmente os rapazes vão para a academia e treinam aparelhos para pegar músculo, nós precisamos treinar o louvor dentro de nós. É treino. Você treina hoje, treina amanhã, depois de amanhã, vai chegar uma hora que só vai ter louvor na sua boca. Aconteça o que acontecer, louvado seja Deus, bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Ninguém entende porque você está falando bendito seja Deus. A notícia chega, glória a Deus, que seja feita a vontade de Deus. Pronto. Acabei de falar com um garotinho de 14 anos, mandando meu sentimento, porque eu fui visitar a avó, ele me levou para visitar a avózinha dele. Ele mandou para mim no WhatsApp: padre, nós estamos tranquilos, porque nós sabemos aonde está a nossa vovó. Olha que bonito.
Nós estamos tranquilos porque nós sabemos aonde está a nossa vovó. É uma confiança em Deus expressada por um adolescente. Nós sabemos aonde está. Isso aqui, ó, que está acontecendo aí fora, dependendo da pessoa, só o fato dela se molhar ao sair do santuário, ela pode já pecar contra os pingos d'água. Ainda mais quem fez cabelo hoje para vir para a missa. Vai odiar a chuva, né? Meu cabelo. Não. A nossa boca precisa ter sempre o louvor. Eu poderia aproveitar do evangelho para falar de pecado. Não. Hoje eu quero falar de louvor. Dessa gratidão constante que precisa ter nas nossas vidas, porque quem não tem fornalha, levanta o braço bem alto e diga: eu não tenho fornalha, padre. Quem não é jogado de nenhuma forma, levanta o braço. Dá uma olhadinha para o santuário, olha comigo para você ver quem levantou. Agora, quem é jogado no fogo quase todo dia, levanta o braço. Quase todo dia é fogo. Agora, o segredo é como que nós nos comportamos no meio do fogo. Como é que eu reajo no meio do fogo? Qual é a minha atitude no meio do fogo? O que minha boca diz no meio do fogo? O que eu proclamo no meio do fogo? Aí está o segredo. Nenhum Deus com D minúsculo é mais poderoso do que o nosso Deus. E quando Ele desce, Ele desce. Você acha que Deus se gloria do que você possa estar vivendo? Não. Aí vem hoje Daniel, do mesmo livro onde se tirou hoje o louvor desses 3 jovens. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Aí vai cantando no templo santo, que sondais as profundezas, que estais no celeste firmamento. É um louvor. Mas só pode expressar o louvor quem treina louvor. Quem não treina louvor vai falar besteira. Por quê? Não treinou. Padre Jonas dizia: tem coisas que nós precisamos treinar e que não dá para improvisar. Não dá. Um dia eu estava arrumando meu quarto, eu sou baixinho, né? Então eu tinha que arrumar a parte do guarda-roupa assim de cima. Peguei uma cadeirinha que tinha em casa, que tinha uma pontinha de... embelezando ela assim, bem uma pontinha bem fininha aqui em cima. Trabalhada no torno, com uma pontinha. Eu tenho certeza que naquele dia o diabo me empurrou. Que não tinha lógica para eu cair daquela cadeira. Estou aqui, a cadeira está aqui atrás, né? Eu não sei o que eu fiz, que eu bati o meu cóccix naquela pontinha. Eu já caí gemendo no chão, de dor, aquela dorzinha. Quem sofre uma pancada pesada na canela, lembra da dorzinha? Aguda. Eu já estava no chão mesmo, só me direcionei para a cama, peguei o travesseiro e eu disse: diabo, eu não vou te dar glória. Aí eu gritava: Jesus, mas não dei glória ao diabo. É um treino. Porque qual era a tentação? Falar besteira. Quando você leva um tropicão, o que sai da sua boca? Quando um motorista que dirige mal entra na tua frente, o que sai da sua boca para a vida dele? O que você proclama sobre ele? O que você manda para ele? Pensa um pouquinho para você ver. Quem mora em cidade como São Paulo, que tem um trânsito maravilhoso, o que você faz quando você está naquela muvuca do trânsito? Ali é a tua fornalha ardente,
que se a gente não treinar, o trânsito de São Paulo, pegando a capital, vai te levar para o inferno. Por quê? É fogo de verdade. Porque o tempo todo nós somos provocados a falar alguma coisa que não glorifica. Estou errado? O tempo todo. Talvez saindo da missa aqui, pode acontecer uma coisa que vai nos perturbar. A gente pode falar besteira. E aí? O Senhor está nos treinando para que nós sejamos como Sidraque, Misaque e Abdênago, na presença do Senhor, livres. Livres. Porque se Cristo me libertar, verdadeiramente serei livre. Livre. Livre até para falar o que devo, mas também para não falar o que eu não devo. É um treino, filhos. Eu corrigi palavras da minha boca, sabe de que forma? Falava, eu mesmo dava o tapa. Mamãe deu alguns tapinhas. Aí depois eu comecei a me autocontrolar, batendo na minha boca. Mas hoje, graças a Deus, se sair, eu estava inconsciente, porque consciente não proclama. O apóstolo Paulo vai dizer assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra inútil. Inútil. Se não edifica, então não fala. Não fala, fica calado. É difícil, padre. São Tiago vai dizer na sua carta que é dificílimo controlar a língua. Quem controla a língua, diz Tiago, controla o corpo inteiro. Mas quem não controla a língua é um desequilibrado. Por quê? Porque aqui está o segredo. O profeta vai dizer, ponde, Senhor, uma guarda na minha boca, uma sentinela na porta dos meus lábios, para eu saber o que falar. Senão eu vou estragar tudo. Tudo. O tempo todo nós somos jogados no meio do fogo. Rafael da Avenida de São Paulo comprou um carro. De repente alguém passa na frente do carro, acaba com o carro do coitado. A pessoa entra de repente, você não está esperando, para desviar, acabou. Qual é a primeira atitude do coração de qualquer ser humano? Falar besteira. Estou errado? Não. Vou encerrar dizendo, como que nós, Igreja Católica, nos comportamos no meio do fogo. Quando alguém me fala mal da sua religião, como é que você se comporta no meio do fogo? Você pode ir para o inferno defendendo a sua fé. Olha que loucura. Porque você pode começar a falar besteira. E de tanto falar besteira, deu um infarto e morreu. Perdeu o céu por besteira, defendendo a sua religião, se alterando, querendo ter a verdade absoluta. Não, nós somos na verdade. A pessoa, ela não quer dialogar, ela quer gerar desconforto. Então eu vou me calo. Melhor calar e ir para o céu do que falar besteira e ir para o inferno. Amém? Se você tiver em concordância comigo, fica de pé. Melhor calar e ir para o céu do que falar besteira e ir para o inferno. Não. A gente precisa manter o controle, a rédea na mão aqui, Igual o cavaleiro controla o cavalo, ele precisa se controlar para que na nossa boca só exista o louvor. O louvor. O louvor. Ele apanhava e não abria a boca, não falava nada. Se tu tens poder, manda que Deus agora mande do céu um exército de anjos. Caladinho, falava nada.
As únicas palavras, as últimas: tenho sede. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. As últimas palavras dele. E não falou nada de besteira. Ah, Pai, é porque ela era Deus. Mas quem estava sofrendo na cruz não era Deus, era o homem Jesus. Era o homem que estava nos mostrando como eu e você temos que passar pela cruz, que é a fornalha do dia a dia. Olha, a pessoa culpada, até a gente fala, mas é culpado, bem feito, mas ele não tinha culpa nenhuma para estar passando pelo que ele passou, mas não abriu a boca. É um exercício, filhos, e não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. É um exercício todos os dias. Aí você começa a se exercitar quando você acorda. Como é que eu quero sair do quarto hoje? Glorificando. Então eu vou treinando ali, escovando os dentes e treinando para o espelho. Olha, se Jesus fala que quando a gente jejuar tem que lavar o rosto, para que ninguém perceba, e perfumar a cabeça, para que ninguém perceba que eu estou jejuando, um semblante alegre, dentro de um clima de jejum. Imagina fora do jejum, como que deve ser o nosso semblante? Estou errado? Se no jejum eu tenho que manter um semblante alegre, imagina fora do jejum, qual deveria ser a nossa alegria, o nosso louvor. Se com a barriga vazia, eu vou tentar fazer esse sacrifício de... Oi, Ana Lúcia, bom dia, boa noite. Boa noite, padre. Isso com a barriga vazia. Imagina com a barriga cheia, qual deveria ser a nossa alegria. Imagina. Porque o nosso corpo também fala, não é assim? O nosso corpo fala. Se o meu semblante está triste, significa que alguma coisa eu estou vivendo. De bom ou de ruim, de bom não, né? Eu estou triste. Então o corpo está falando. A gente olha para a cara da pessoa e já fala: o que será que a pessoa tem? O que a cara está passando? Que notícia que ela recebeu? O que está acontecendo? A gente já fica assim meio apreensivo, né? Pelo semblante da pessoa, porque o corpo está falando. Agora imagina o sorriso. Ana Lúcia, o que Padre Jonas dizia para nós? O problema é meu? A cara dos outros. A cara dos outros. Olha para o seu irmão e diga isso para ele: o problema é meu, mas a minha cara é sua. Fala para ele: minha cara é sua. Os outros é quem está do seu lado aí, ó. O problema é meu, é meu. A fornalha é minha, mas a minha cara é sua. Esposa, qual é a cara que você queria ver do seu marido todos os dias? Olha para ele agora, vê qual é o semblante que ele vai te mostrar. Olha para ele, para ela. Tem aqui um casal, e essa cara aí, ó. Imagina que delícia. Olha para mim o casalzinho que está aqui, ó. Imagina que delícia acordar todo dia assim, amor. Meu Deus, deve ser uma bênção. Mas a cara contrária deve ser um desastre, né? Deve ser horrível. Acordar de bico. Meu Deus. Padre, mas o senhor falando assim é como se a gente não tivesse problema. Eu não estou falando isso. O problema nosso, dizia o Padre Jonas, de cada dia nos dai hoje. Quantas vezes nós vimos isso, né? O problema nosso de cada dia nos dai hoje. Mas ele dizia: o problema é meu, a minha cara é dos outros. É um exercício, filho. Um exercício diário. Pega seus braços, vai, canta, Ana. Se Cristo me libertar, igual você está no Evangelho, verdadeiramente eu vou ser livre, verdadeiramente. Cante isso para você mesmo. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei.
Cristo me libertar, verdadeiramente livre. Então você vai gritar para ele, ouviu? Não é cantando, não é gritando. Liberta-me. Liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me. Canta isso, vai. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez, se Cristo me libertar. Se Cristo me libertar, O que vai acontecer? verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Diga para ele, vai. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Liberta-me. liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Fecha seus olhos um instantezinho. Nós queremos cantar pensando em que área que nós precisamos ser libertos. Que área? Seja ela qual for, se Ele libertar você, Padre, eu sou bipolar. O Senhor quer libertar você da bipolaridade. Padre, mas eu nunca ouvi falar que o bipolar tem cura. Ele pode curar tudo. Tudo. Para Ele nada é impossível. Se Ele desceu no meio do fogo, qual é o fogo incapaz de impedir o poder dele? Se Ele fala de uma pessoa que está com câncer na língua, só para você saber, a feridinha começou do lado esquerdo da sua língua e ela foi crescendo. O tratamento não tem sido eficaz, mas o Senhor está te visitando. O Senhor está te alcançando. Tem uma pessoa que tem convivido com uma sensação ruim no estômago. É uma sensação que tudo que você ingere gerasse dentro de você um mal-estar. Teu estômago não conseguisse acolher o alimento. Naturalmente você sente uma ânsia de vômito, um desejo de vomitar. Isso é muito tempo, não é recente, é de agora. O Senhor está libertando você do que estava causando essa sensação, esse sentimento ruim. Ele está indo na origem, na raiz. Uma pessoa começou a observar um pequeno carocinho crescendo do lado direito, do lado direito do joelho esquerdo. O Senhor neste momento está tocando nesse caroço que foi crescendo também, foi se desenvolvendo, foi aumentando de tamanho e gerando complicações na sua perna, principalmente no movimento do joelho, de abrir e fechar a perna. O Senhor está visitando você, o Senhor está tocando você, o Senhor está libertando você. Vá deixando a graça do Senhor te alcançar. Vá deixando a graça do Senhor e libertando as áreas que você ainda se sente escravo de situações.
Uma pessoa que tem convivido com insônias. E nas insônias, quando você consegue dormir, você tem convivido com verdadeiros pesadelos. A sua mente não consegue descansar. Até no repouso você parece estar guerreando, sofrendo. O Senhor está nessa hora te alcançando, te visitando, te tocando. É a graça de Deus que neste momento vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Ora mais alto do Espírito, vai. Senhor, é o teu poder que nós desejamos. É o teu poder, a manifestação da tua glória. Nós queremos experimentar nessa noite o peso da palavra verdadeiramente. Verdadeiramente. É o peso dessa palavra que nós queremos sentir. Livre, livre. Livre desse ser colérico, sempre inflamado. Senhor, vem em nosso socorro. Senhor, vem em nosso auxílio. Sempre pronto para se defender. Armado, desarma, desarma. Se Cristo, Ele te libertar, se Cristo, Ele te converter, se Ele te salvar, se Ele nessa noite fizer da tua vida aquilo que só Ele tem o poder, verdadeiramente você será livre, livre, livre. Livre de complexos, complexo de inferioridade, sentimento de patinho feio. O Senhor quer tirar do seu coração dependência de elogios. O tempo todo você quer ser elogiado, elogiada, esperando o retorno das pessoas. A glória não é para você, a glória é para Deus. Não a nós, Senhor, a honra, mas a Ti a honra, mas a Ti a glória, a Ti a honra. Ah, porque não me deram nenhum muito obrigada. Você quer recompensa? Não, não. Uma pessoa luta essas lutas como esporte, e na luta você teve os seus dedos da mão direita quebrados. Claro, aquilo que você tanto gostava, que era lutar, você foi impedido. O Senhor hoje está curando os seus dedos, devolvendo à sua mão direita os plenos movimentos, como se nunca você tivesse passado por esse acidente, devido num momento de lazer, onde você se sentia bem. Mas a graça do Senhor te alcança. Uma médica, você trabalha na área da odontologia, mexendo no dente do seu paciente. Você disse a ele que não era só uma cárie, que era mais do que uma cárie. E quando começou a mexer, uma tentativa até mesmo de querer ir além da cárie, de querer resolver a partir de um canal, descobriu algo terrível na sua gengibre, adentrando. O Senhor está colocando a mão na sua boca, e o Senhor está curando aquilo que o tratamento médico não estava evoluindo, não estava conseguindo sanar. Senhor, Tu és poderoso. Essa era a fornalha desta pessoa, aonde o Senhor desce agora. Se Cristo me libertar, cante. Se Cristo me libertar. Fecha seus olhos, vai. Faça a sua experiência com Ele. Só você e Ele nesse santuário, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Cristo me
liberta-me. Liberta-me. Peça, filho. Senhor Jesus. É você e Ele. Senhor Jesus, liberta-me. Liberta-me. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, verdadeiramente quem canta reza livre 2 vezes. serei. Então reze cantando, vai. Se Cristo me libertar, Seja lá de qual for o jugo, verdadeiramente cura-me, peça para Ele. livre serei. Você sabe onde você precisa. Cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Cura-me. Cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, pega seus braços e peça para Ele: salva-me, livre serei. salva-me dessa fornalha, peça. Salva-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. salva-me, salva-me. Salva-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. salva-me, implora. Salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, salva-me, salva-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. a palavra tem o mesmo significado, mas cante: socorre-me, peça para Ele. Socorre-me, Igual Pedro, Senhor afogando Jesus. ali. Senhor Jesus. Ele pediu socorro, pediu salvação. Socorre-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor, eu creio Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso que o Senhor é poderoso para descer nas minhas fornalhas. para descer as minhas fornalhas. Mas eu quero te pedir hoje, Mas eu quero te pedir hoje, dentro desta Eucaristia, dentro desta Eucaristia, a fé de Sidraque, a fé de Sidraque, Misaque Misaque e Abdênago. e Abdênago. Dá-me essa fé, Senhor, Dá-me essa fé de abandono, de abandono, de certeza de certeza que o Senhor está comigo, que o Senhor está comigo, que eu não estou só que eu não estou só nessa situação, nessa situação, que o Senhor está passando por esse vale, que o Senhor está passando por esse me vale, segurando pela mão, me segurando pela mão, me protegendo, me protegendo, para que eu saia do vale para que eu saia do vale plenamente salvo. plenamente salvo. Dá-me a tua graça, Senhor. Dá-me a tua graça, Senhor. Eu creio, Eu creio, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha fé, mas aumenta a minha confiança, mas aumenta a minha confiança, mas aumenta a minha atitude de abandono. mas aumenta a minha atitude de abandono. Senhor, Senhor, são tantas cruzes, são tantas cruzes, mas eu quero enfrentá-las enfrentá-las sorrindo. sorrindo.
Dá-me essa graça, Senhor. Dá-me essa graça, Senhor. Ana, canta isso. Ainda se vier noites traiçoeiras. Canta o refrão. E ainda se vier noites traiçoeiras, Se a cruz se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até Mas Deus, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. ainda se vier, ainda se E vier, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus, mas Deus te quer sorrir. seja qual for o seu problema, fale com Deus. Declara isso. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Pois Deus é amor e não te Ele desce deixará na tua fornalha, no sofrer. meio das chamas. Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui hoje, nessa quarta-feira, para aliviar os teus sofrimentos. os teus sofrimentos. Ele desce na tua fornalha. É Ele o autor da fé, É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, do princípio ao fim, em todos os teus em todos os seus tormentos. Então erga seus braços e canta para Ele com toda a força. Vai, ainda se E vier. ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus, te quer sorrindo. meu fundador, se ele tivesse vivo, ele está aqui do ladinho, sepultado. Ele ia dizer, olhando para o diácono Maurício, e o diácono Maurício olhando para mim, ele ia dizer assim: isso eu estou fazendo aqui, faça para o seu irmão que está do seu lado. Aguenta firme no meio da fornalha. Fala para esse irmão: aguenta firme no meio da fornalha. Amém?